Vamos abrir a palavra do Senhor, amados. Pedir que você abrisse, nós vamos ler apenas 3 versículos, que você continuasse com a sua Bíblia aberta para a nossa meditação. Livro de Judas, penúltimo livro da Bíblia. Capítulo, só tem um capítulo, eu vou ler os 3 primeiros versículos. Penúltimo livro da Bíblia. Antes do Apocalipse. Ok, amados? A palavra do Senhor diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Boa noite, amados. Com muita alegria, amados, que nós estamos aqui nessa noite, agradecendo já, em primeiro lugar, ao reverendo Sebastião pelo convite de estarmos aqui. É a primeira vez que nós estamos aqui pregando. Já estive outras vezes aqui na igreja. A última vez ainda isso aqui não existia, né? Ainda estava em reformas, né? E nós damos graças a Deus porque vemos a mão de Deus abençoando a sua igreja, né? Não só no aspecto físico, né? Mas muita gente, isso é satisfação para nós. Amados, que o Senhor continue abençoando essa igreja. 53 anos que Deus tenha na vida dos irmãos, seja realmente prioridade nessa igreja, que ela seja sempre conduzida pela palavra de Deus, né? Que sempre seja fiel a esse Senhor que nós amamos. E amados, eu queria compartilhar alguma coisa com os irmãos nessa noite a respeito desse texto que nós lemos na palavra do Senhor. Como é uma noite de muita alegria, amados, falar um pouquinho de privilégios e deveres. E dizer que na vida cristã nós temos muito mais privilégios do que deveres. Ana, volta um pouquinho para mim. Isso, está certo. Não, isso. O texto pode passar mais um. Isso. Nós vamos falar sobre privilégios, 3 privilégios. E uma responsabilidade. Se bem que nós temos muitos privilégios na presença de Deus como povo seu. Se nós formos enumerar aqui, nós vamos tomar um grande tempo. Mas eu quero dizer nesse texto e compartilhar com os irmãos que nós temos, Judas nos apresenta aqui 3 privilégios grandiosos que nós temos. E apenas uma responsabilidade. O primeiro privilégio, por favor, Ana. O primeiro privilégio para nós está no privilégio de sermos chamados por Deus. O versículo número 1 diz assim: Judas se apresenta como servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, e depois ele continua, amados em Deus e guardados em Jesus Cristo. Amados, Judas, ele se apresenta aqui como servo do Senhor Jesus Cristo, mas ele é uma figura de destaque na igreja. Ele é meio-irmão de Jesus Cristo. E o papel importante desse irmão numa carta pequena, mas que provavelmente circulou por toda a igreja primitiva, instruindo os irmãos. E agora se apresenta, ele podia dizer aqui, né? Não, eu sou o irmão de Jesus Cristo, né? Com toda a glória que poderia ter com esse título de irmão do próprio Jesus Cristo, mas ele apresenta-se como servo de Jesus Cristo, reconhecendo a divindade de Jesus. Alguém da própria família reconhece isso agora numa carta, dizendo: eu sou servo de Jesus Cristo. E amados, o primeiro privilégio que eu quero destacar é a questão do chamamento, a questão da vocação, da bênção da vocação nas nossas vidas. Deus chama homens e mulheres para se aproximarem dele, desfrutarem da sua salvação, da sua companhia, da sua bondade e dos seus propósitos. É interessante, amados, que a iniciativa é de Deus.
O amor de Deus é proposital nas nossas vidas. Ele não me ama porque eu sou mais bonito que os irmãos, ou porque eu tenho mais formação acadêmica, ou porque eu tenho mais dinheiro, né? Ou qualquer outra predicado que eu tenha, amados. Ele me ama de propósito. E a cada um de nós, e a sua igreja, amados, Ele ama com propósito. É propósito de Deus, é iniciativa de Deus nos amar. Em toda a Bíblia, amados, em cada geração, nós ouvimos a voz de Deus soar, chamando o homem para si. Felizes, amados, os que no passado e no presente ouviram essa voz e abraçaram o chamado do Senhor, com reverência, com sinceridade e principalmente com fé. A pergunta é, amados, você já ouviu esse chamado do Senhor? Talvez essa seja uma noite de comemoração, de festividade, de alegria dessa igreja, né? Mas também pode ser, amados, que nessa noite haja festa nos céus, né? Como diz a palavra de Deus, por um pecador que se arrepende. Amados, eu quero colocar nessa perspectiva que Deus continua, Ele sempre chamou o homem para si, continua chamando, e nessa noite está chamando também. Se você ainda não respondeu a esse chamado, tem um privilégio enorme para a sua vida, esperando para ser alcançado. Deus está chamando, e continuará chamando, até a volta do Senhor Jesus. Não sei se Ele vai voltar, ainda hoje, se vai voltar numa segunda-feira, né, onde todo mundo está atribulado, eu não sei. O certo é que Ele vai voltar. E o tempo de nós acordarmos e de nós abraçarmos o privilégio do chamado de Deus é hoje. Pode ser que, eu costumo dizer que eu não sei se eu vou chegar em casa, né? Eu vou pegar a pista, sair aqui para Washington Luiz aí, né? E eu não sei se eu vou chegar em casa, nós não sabemos se nós vamos chegar em casa hoje. Por isso, amados, a palavra de Deus é presente para nós, é hoje, ela está falando, Deus continua chamando através da sua palavra. Deus está chamando e quer encontrar aqueles que são dele. Quer encontrar corações sensíveis à sua voz. A importância, amado, de nós estarmos sensíveis à voz do Senhor. Eu não sei como é a liturgia aqui, mas eu gosto muito que a minha igreja participe da mensagem. E eu vou colocar um texto lá e eu gostaria que os irmãos lessem comigo esse texto, né? Pode pôr para mim, por favor, Ana. Vamos ler juntos, amados? Veja o que o salmista diz nesse pequeno trecho da palavra. Vamos ler juntos. Ele é o nosso Deus e nós, povo seu, e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como nos dias de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira. Faltou o finalzinho. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amados, a questão de nós estarmos sensíveis ao nosso coração. Esse texto não está só nos Salmos, está lá em Deuteronômio, está em Números, né? Falando do coração duro do seu povo, que não ouvia a voz do chamado de Deus. E, amados, é muito impressionante, quando nós olhamos para esse texto no Novo Testamento, nós temos 3 referências desse texto num só livro da Bíblia. Por favor, Ana, ponha para a gente. Carta aos Hebreus, amados, em 3 situações, ele vai chamar a atenção para esse mesmo texto no Novo Testamento. Vamos ler novamente juntos? Primeiro capítulo 3, versículo 8. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação,
no dia da tentação no deserto. Capítulo 3, verso 15. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. E capítulo 4, versículo 7, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amados, muito significativo aquilo que aconteceu há muitos anos, lá no deserto, na caminhada do povo, e isso tocou tanto o coração de Deus, que o Espírito Santo repetidas vezes vem dizer para nós: não endureça o seu coração. Ouça aquilo que Deus está falando a você, ouça o chamado, amados. E aqueles que têm o chamado, amados, têm um grande privilégio nas mãos. Eu quero fazer uma ilustração aqui bem rapidinha, não é minha não, é pastor David Stone. Ele teve uma experiência com uma filhinha sua de 4 anos, numa piscina. A piscina tem a parte funda, a parte rasa, e a menina entrou na parte rasa, e ele foi lá para a parte funda, nadando da piscina, né? Eu vendo o batismo aqui, né, com os nossos irmãos aqui, eu estava lembrando da ilustração. E a menina entrou na água, amados, e ela queria ir em direção ao pai, e disse ao pai: pai, estou com medo, eu quero ir até você. E ele achou que engraçado a ingenuidade da menina, e disse: mas filha, aqui é mais fundo do que onde você está. Aí a menina respondeu: eu não me importo, pai, eu quero estar com você. Então ele resolveu dizer para a criança, né, então venha. Aí, amados, eu não sei quem teve essa experiência, mas eu já tive muito, né, com os meus filhos na piscina. A menina veio, né, com 4 anos de idade, né, meio batendo as mãos lá, né, de cachorrinho e tal, e veio, né, naquela aflição, e a piscina afundando. 1 metro, 2 metros, 3 metros, e a menina em pânico já, e alcança o pai. E eu não sei quem já percebeu, não sei se vocês têm convívio na piscina com as crianças, mas quando aquela menina abraçou o pai, a fisionomia mudou, né? A fisionomia mudou. Mesmo estando a 3 metros, né, do fundo da piscina, né, longe de qualquer segurança, quando abraçou o pai, o rosto, né, de pânico se tornou sereno, porque estava nos braços do pai. Ela não se importou mais com os perigos, né, ao seu redor, mas ela estava nos braços do pai. Amados, muitas vezes nós não confiamos assim o suficientemente com Deus, com o nosso Deus, para experimentar o chamado. Deus está dizendo: venha, venha, filho, confia em mim. E às vezes é difícil dar esse passo de fé. Mas, amados, a melhor coisa é quando a gente abraça o Pai e atende o chamado. Essa semana, algumas semanas atrás, eu estava olhando um testemunho que foi há algum tempo, de um missionário. Ele se chama Mário Freitas. Eu não sei quem o conhece aqui, mas é um missionário que atua em muitos países no mundo. E ele diz sobre um ex-muçulmano, que ele chamou, ele não podia dizer um nome naquilo que ele escreveu, por causa da perseguição, lá no Sudão. Então ele chamou de Mohammed, né, no artigo dele. E esse homem, antes de ser cristão, amados, era missionário muçulmano no Sudão. Lá tem uma divisão: Sudão ao norte é muçulmano, ao sul já tem alguns cristãos, né? Mas o norte é muito forte a questão religiosa lá do muçulmano. O pastor conta que esse homem foi enviado do norte para o sul, lá no Sudão, para fazer discípulos, né, na sua religião. E ali ele percebeu que havia muitos cristãos. E aí ele começou a pensar numa estratégia, né, de estar
trabalhando com aquele grupo de cristãos com o objetivo de convertê-los à sua religião. E aí, na estratégia, ele pensou, eu preciso conhecer um pouco mais desse povo, né? E entrou no seu apartamento, onde ele estava hospedado, e pegou lá uma Bíblia, que tinha lá, e falou, olha, eu vou dar uma olhada nisso aqui, né, para entender um pouquinho mais a realidade deles, para mim poder agir. Estratégia, né, do missionário. E diz ele que leu os 2 primeiros evangelhos e quase não entendeu nada do que estava lendo. Mas quando ele leu o evangelho de Lucas, teve ali dentro daquele quarto uma experiência com Jesus. E nessa mesma noite, esse missionário muçulmano se entregou a Jesus. Deus não usou ninguém, não usou nada a não ser a sua palavra para tocar o coração daquele homem. Deus usa de muitas maneiras, amados, usa dos hinos, né? Usa dos folhetos, usa de até um pedaço de Bíblia rasgada, né? Que cai na mão de alguém, né? Tem um testemunho muito lindo dos Gideões que fala de uma Bíblia rasgada que alcançou alguém, uma pregação. Há muitas maneiras de Deus agir. E hoje Ele pode estar chamando você nesse momento e dizendo novamente aquilo que repetidas vezes a palavra de Deus nos chama a atenção. Não endureça o seu coração. Fazer parte do grupo dos chamados de Deus é um grande privilégio, amados. Nós temos que entender isso. Agora, nós só vamos entender quando nós participarmos disso, vivenciarmos o chamado realmente de Deus na nossa vida. São homens e mulheres que fizeram e fazem a diferença no mundo. São os chamados na Bíblia bem-aventurados. São aqueles que encontrarão o descanso eterno na glória do nosso Deus. Esses são aqueles que abraçam esse privilégio maravilhoso de ouvir e abraçar o chamado do Senhor. Esse é o primeiro grande privilégio. O segundo privilégio, amados, pode pôr para mim, Ana, por favor. Segundo privilégio, amados, é o de sermos amados. Judas vai dizer aí, né? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e agora amados em Deus. Esse é o segundo privilégio na vida daqueles que abraçaram e encontraram o Senhor Jesus. A voz que nos chama, amados, vem de Deus, cujo coração está repleto de amor. A essência de Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Amor, amados, amor que não é da nossa parte com Deus, como eu disse antes, é proposital e ele é derramado nos nossos corações. Por isso ele é um grande privilégio. Vamos lá, vamos ler juntos novamente, participar um pouquinho, amados. Pode pôr para mim, por favor, Ana. Romanos 5:5, vamos ler juntos. Ora, a esperança grande, magnífico privilégio de ser amado por Deus. O Espírito Santo diz a palavra que derrama em nossos corações o amor de Deus. Amado, experimentar isso é um fantástico privilégio. 1 João 3:1, vamos ler juntos também. Vede que grande amor amados, o amor do Pai é demonstrado a nós e nos adota em Cristo Jesus e nos dá um título, além da salvação, amados, que eu diria assim, já é o suficiente. Né? Paulo diz, a tua graça me basta. Já era o suficiente, mas Deus nos faz filhos amados em Cristo Jesus. Que grande privilégio esse, ser chamado filho de Deus. Jeremias 31:3, vamos um pouquinho para o Velho Testamento, vamos lá, leiam comigo. Com amor,
De novo, amados, para confirmar, o amor de Deus é proposital nas nossas vidas. Ele não ama por aquilo que nós somos, Ele ama pela sua misericórdia. Ele diz: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. É Deus que nos atrai. Por isso Ele chama e nos ama incondicionalmente. O privilégio, amados, pensar e crer e sentirmos amados pelo nosso Deus. Grande privilégio nas nossas vidas. Para Judas, amados, o povo de Deus tem privilégio de ser amado por Ele. Esse é o amor maior do mundo, o amor de Deus pelas nossas vidas. Esse amor pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. A pergunta é, amado, será que você tem vivido realmente o amor de Deus? Tem sentido isso na sua vida? Tem vivenciado o amor de Deus na sua vida? Essa é a pergunta. Chamado e amado. E o terceiro e último privilégio, já são grandes, né? E o terceiro privilégio é o privilégio de sermos guardados por Deus, né? No versículo 1 ele termina dizendo lá, amados em Deus, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Ser guardado, amados, e ser cuidado por Deus, é ele que ele está querendo dizer. Isso nos dá a sensação de segurança, né? Quando sabemos realmente quem é que nos guarda. A segurança vem, né, quando nós confiamos naquele que nos guarda. Não é assim? Se nós não confiarmos, nós não temos segurança. A menininha no colo do pai na piscina dá bem esse exemplo para nós. A segurança que ela tinha naquele, né, que estava segurando ela no colo. Assim também com Deus. Nós temos segurança por conhecermos aquele que está nos guardando, que é o Senhor. Judas crê que Deus é um pai amoroso que cuida de seus filhos e guarda os que confiam nele. Muitos pensam, amados, que guardar significa não passar pelo risco de morte, ou às vezes não passar pela morte. Isso é ser guardado. O maior medo que nós temos é de morrer, não é assim? Mas, amados, se Jesus não voltar, todos nós vamos passar pela morte. Como entender, amados, um Deus que nos guarda? E nós vamos para mais um texto. Por favor, Ana, põe para mim lá. Marcos 8:35, vamos ler juntos, o Salmo 121, vamos ler primeiro. O Senhor guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Vamos para Marcos 8:35 também? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvará. Amados, o que é então ser guardado se não for da morte? O que é ser guardados pelo Senhor? Falando ainda, vamos voltar um pouquinho na ilustração do Mohammed, para que nós cheguemos ao entendimento do que realmente Deus quer com o seu cuidado nas nossas vidas. Mohammed, o missionário muçulmano que se tornou cristão, o pastor Mário Freitas diz que ele perdeu tudo por causa disso, por se converter ao Evangelho. Perdeu tudo. Amados, e tudo eu quero dizer tudo mesmo. Ele foi expulso da sua casa e ninguém poderia hospedá-lo. Ninguém poderia hospedá-lo, nem os seus parentes. Não podiam. E até com pena de morte, amados. Ele foi perseguido pelo próprio pai. Teve que fugir e se esconder. Por isso o nome dele não aparece no relato. Ficou nas ruas, amados, porque não tinha onde se refugiar. Ficou 3 anos na rua, Mohammed. E certo dia um pastor encontrou ele na rua, ouviu a história disso, por isso que é muito bom ouvir, viu, amados? A gente pensa que evangelização é chegar e falar.
Amados, hoje nós precisamos muito mais ouvir. Nós temos experiências, como diz o pastor, nós temos uma experiência no trabalho de evangelização com os caminhoneiros. Amados, e hoje nós sentimos isso, depois de alguns anos de experiência com essas pessoas, nós sentimos que a vida do caminhoneiro é muito solitária. E o que ele precisa, amados, é colocar para fora. Ele precisa de alguém que compartilhe com ele as suas necessidades. E aí sim, amados, você pede a Deus sabedoria no Espírito Santo para colocar a palavra na necessidade dele. Isso é muito interessante e tem dado muitas experiências para nós, amados. Precisamos ouvir. E esse pastor saiu e ouviu Mohamed na rua, a sua história toda, e trouxe ele para dentro de casa, cuidou dele. Logo um tempo depois, não sei se isso é bom ou não, mas ele casou com a filha do pastor. Ele casou com a filha do pastor. E, amados, esse pastor Mário, ele fazia visita nos campos missionários por todo o mundo, e um dia voltou ao Sudão e foi visitar Mohamed. Marcou lá um café com ele, em algum lugar, e Mohamed era muito sistemático com o seu trabalho, e não perdia hora, não. Hora para ele era hora, Nesse encontro, amados, Mohamed não apareceu na hora marcada. E o pastor esperou ali, segundo o relato do pastor Mário, 2 horas. 2 horas esperando, e aí quando ele chegou, amados, ele estava todo ensanguentado, com o olho roxo, faltando alguns dentes na boca. O Mário convida para entrar, para levar para sua casa, para dar uma assistência para ele, oferece alguma coisa para ele comer, e pergunta para ele o que tinha acontecido. E aí o Mohamed relata que tinha sido espancado por muçulmanos radicais. Mário ficou indignado, pastor, ficou indignado e perguntou se isso sempre acontecia. E o Mohamed respondeu para ele que semanalmente ele era espancado. E Mário disse, amados, pastor Mário disse que ele tinha que tomar providências para que isso não acontecesse mais com Mohamed. Mas aí Mohamed vira para ele, e ainda com o rosto machucado, mas sorrindo, ele diz: o que é que o Senhor quer que eu faça? Que chame a polícia? Não tinha como, amados, a polícia também estava a favor da religião que o perseguia. E diante da indignação do pastor, Mohamed diz que isso não era nada. Ser espancado semanalmente para ele não era nada. A perseguição no seu país aos cristãos era algo natural e constante. Sua família sofria muito, e começa a contar a história da sua família. A menina dele, há poucos dias, tinha sido perseguida pelos alunos da escola e tinham arremessado um tijolo nas costas da menina. E a menina ficou alguns dias de cama para se recuperar. E o pastor continua indignado. E ele diz: pastor, isso ainda não é tudo. Há poucos dias atrás, 7 homens entraram na minha casa e estruparam minha esposa na minha frente. 7 homens. Aí o pastor não aguentou mais. Me diz: eu tenho alguns contatos lá no Brasil, meu irmão, até políticos, eu vou arrumar passagem para você, para a sua família, e vou te levar embora daqui. Você não pode ficar aqui, que você vai morrer. E já sei até o que você vai fazer. Você vai trabalhar no Brasil como missionário para estrangeiros de língua árabe. Eu tenho um lugar para você lá, porque ele sabia da questão missionária também no Brasil. E você não vai ser mais perseguido. Tudo vai mudar para você e para a sua família. Mohamed, amados, então diz ao pastor Mário que isso era impossível. Deus o tinha chamado para levar o evangelho aos sudaneses e que essa era a sua missão. E aí o pastor diz novamente: se você ficar, você vai morrer. Ele diz assim: pastor,
eu já morri em 1994, dentro de um quarto de hotel, lendo a palavra do Senhor. Eu morri para esse mundo cruel que o Senhor está vendo, e hoje eu vivo para Cristo. E Ele quer que eu seja o seu mensageiro entre os meus irmãos sudaneses. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Pastor Mário ainda no artigo disse que ele ficou muito envergonhado diante disso. E se comparou a Arão, quando ofereceu um bezerro de ouro, porque não podia mais aguentar a espera de Moisés. Amados, devemos sempre lembrar dessa promessa de Deus para a nossa vida. A nossa vida está guardada em Deus, esse é o grande privilégio. E apesar daquilo que aconteça com as nossas vidas, nós temos salvação em Cristo Jesus. Esse texto é muito conhecido, mas eu quero que você reflita nele e leia comigo mais uma vez. João 11, 25, põe para mim. Disse-lhes Jesus: amados, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso é estar guardado no Senhor. Às vezes nós ficamos tão apegados a esse mundo, amados, que não percebemos esse grande privilégio de Deus nas nossas vidas. Nós vamos viver a eternidade com o Senhor. Nesse sentido, amado, ser guardado por Deus é um grande privilégio para a nossa vida. Ele tem sempre o melhor para os seus filhos. A nós basta crer, descansar como uma criança na piscina, nessa promessa, e descansar como Mohamed, apesar do sofrimento, nas mãos daquele que é o nosso Deus. Última consideração, amados, 3 privilégios grandiosos para a nossa vida. Mas uma grande e doce responsabilidade que Judas coloca para nós aqui. Ele diz que nós somos chamados por Deus, amados pelo nosso Deus, guardados por esse mesmo Deus. E ele continua: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. A grande doce responsabilidade está aí no versículo 3, por favor, olha aí, ele diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu fico querendo entender esse momento de Judas. Ele se propõe a fazer alguma carta com um assunto que ele queria passar para as igrejas, talvez se confraternizar ou contar das suas experiências, né? Ou talvez nessa carta pedir as experiências dos irmãos para confortá-lo, né? Ele diz aí, eu queria escrever para vocês acerca da nossa comum salvação. Nós já vimos os privilégios, nós falamos sobre isso. Mas aí, amados, ele diz aqui, é interessante aí, né? Que ele diz assim: foi que senti-me obrigado a corresponder-me convosco. Amados, eu fico pensando no poder do Espírito Santo agora agindo numa vontade de um servo, que tem de compartilhar a nossa graça comum, os nossos privilégios, mas o Espírito Santo vem e diz outra coisa para ele. E aí dá a ele e à sua igreja e àqueles que estão sendo endereçadas a carta, uma responsabilidade: batalhar diligentemente pela fé. Batalhar pela fé, amados, significa, em primeiro lugar, pregar o Evangelho àqueles que estão distantes de Deus. Isso é evangelização. Praticar as boas obras não para ganhar o céu, mas como resultado da nossa fé em Cristo Jesus. Isso é testemunho.
trabalhar para o embelezamento e o fortalecimento da igreja de Deus, ensinando, consolando, confortando, orientando os aflitos através da mensagem da palavra de Deus. Isso é serviço. Batalhar pela fé, amados, implica em evangelização, implica em testemunho e implica em serviço ao Senhor. E eu não digo que isso é só uma responsabilidade, amados. É uma doce responsabilidade, amados, que pode tornar-se um grande privilégio para nós também, de batalharmos, de sermos soldados de Cristo, de sermos embaixadores de Cristo. Isso é um título nobre, amados, que é dado para nós, por esse Deus que nos chama, nos ama e nos guarda. Há uma missão a ser cumprida, amados. Deus nos chama, há uma razão para sermos privilegiados, há uma razão para sermos chamados, há uma razão para ser amados e há uma razão para sermos guardados. Deus faz isso, amados, com o intuito de que nós, como povo de Deus, batalhemos pela fé em Cristo Jesus. É isso que Ele quer de nós. É a nossa evangelização, é o nosso testemunho nesse mundo, é o nosso serviço ao reino de Deus, amados. Ao serem chamados, amados e guardados por Deus, batalharam pela fé muitos homens, e nós vamos ver na Bíblia toda, amados, né? Vamos ver Abraão, Moisés, Davi, para não esquecer das mulheres. Hoje é dia da mulher presbiteriana, é isso mesmo? É hoje, mulheres? Hoje é o dia da mulher presbiteriana. Parabéns a todas as mulheres presbiterianas também, né? No aniversário da igreja, as mulheres também estão aqui. Nas mulheres, Débora, Esther e tantas outras, Jeremias, Isaías, todos os profetas, João Batista, Paulo, os apóstolos e tantos outros, amados, foram chamados, amados, guardados por Deus, mas tinham uma missão. E abraçaram essa missão com amor e sacrifício da própria vida. Na história mais recente, amados, nós podemos ver os exemplos de John Hus, aí na pré-reforma. Quem não conhece, amados, procure ler sobre esse homem que deu a sua vida pelo Evangelho. João Calvino, Lutero, Simonton, né, bem perto de nós, e tantos outros. E olhamos para a vida de Mohammed também, que nós não sabemos se é o nome dele mesmo, que se desgasta pelo Evangelho de Cristo Jesus, que vive para Cristo, porque já morreu para esse mundo. E nós que estamos aqui, e a igreja que hoje, com a graça de Deus, que acordou para o chamado, que com certeza é amada por Deus, com certeza está sendo guardada por Deus. Como é que estamos desenvolvendo a nossa batalha? É uma batalha, amados, é uma luta. O soldado tem que ser treinado, tem que ser habilitado, tem que tomar as armaduras. Vamos para a palavra lá, ver as armaduras de Deus, amados. O que é que nós estamos fazendo dentro das nossas igrejas? Será que realmente ouvimos o chamado? Será que entendemos o amor de Deus para a nossa vida? Entendemos o cuidado de Deus, que não é com a nossa, nós estamos muito preocupados. Hoje, amados, o que nós mais vemos nesse mundo são pessoas que querem vir para a igreja para receber benefício para a vida presente. Não é assim? Teologia da prosperidade, curas, testemunhos de milagres operados por Deus na vida física, mas amados, nós não estamos aqui apenas para sobreviver nesse mundo. Como chamados, amados e guardados por Deus, amados, temos uma missão a ser cumprida como igreja do Senhor Jesus. Não sei quantos anos mais nós teremos, mas eu creio que Deus vai continuar chamando, Deus vai continuar amando, Deus vai continuar guardando essa igreja. E que, amados,
essa igreja continue, não sei por quantos anos mais Deus der de vida a essa igreja, mas que continue, amados, batalhando pela fé em Cristo Jesus. Que nós possamos unir, né? Nossas igrejas têm bastante comunhão, amados, mas que nós possamos unir-nos no propósito de servirmos a esse Jesus que deu a sua vida por nós, que deixou toda a sua glória, se tornou homem, amado, a própria criatura, o Deus se tornando criatura. Eu digo lá para a minha igreja que eu acho que não há sofrimento maior ou injustiça maior do que um próprio Deus se tornar criatura para poder alcançar esse miserável que está falando a vocês aqui. Glória, honra ao nosso Deus, amados. Que Deus abençoe essa igreja, continue multiplicando os seus dons. O amor de Deus seja derramado realmente no corações. Que muitos ainda ouçam o chamado de Cristo Jesus nas suas vidas, ó Pai. E que o amor de Deus guarde essa igreja até a volta do Senhor Jesus. E que ela se responsabilize por continuar batalhando pelo Evangelho. Amém, amados? Você pode dizer amém? Que assim seja, amados. Que Deus nos abençoe.